Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teofilia. Eu sou Samara e hoje eu trago para vocês a resenha do livro O Evangelho segundo Deus, de John MacArthur. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar os links das minhas redes sociais, das redes sociais de Jesniel, do meu blog Discurso Sem Método e também de uma entrevista que Ben Shapiro fez com John MacArthur, onde eles falam sobre diversas coisas, mas também sobre esse livro que tinha acabado de ser lançado. E é bem interessante porque o livro se trata de Isaías 53 e judeus e cristãos têm uma opinião diferente sobre isso. E Ben Shapiro, para quem não sabe, ele é judeu. Também aproveito para fazer uma propaganda da página Ben Shapiro Brasil no Instagram, vai estar aí na descrição também, onde eu atuo como tradutora. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado pela editora Agnus em 2018. Então, John MacArthur ele começa explicando que o livro de Isaías ele é um mini compêndio da Bíblia. Ele é dividido em duas partes. A primeira tem 39 capítulos, assim como o Antigo Testamento, ao menos na versão protestante, tem 39 livros. E a segunda parte tem 27 capítulos, assim como o Novo Testamento tem 27 livros. E essa segunda parte, ela começa com o ministério de João Batista, que vai estar ali em Isaías 40, de 3 a 5, assim como o começo de Mateus, e vai terminar falando de novos céus e nova terra, ali em Isaías 65, 17, 66, 22, assim como o final de Apocalipse. E ele vai dizer então que é o Evangelho segundo Deus, porque mesmo que nós tivéssemos perdido todo o Novo Testamento, toda a doutrina cristã, tudo que nós precisássemos saber, estaria ali em Isaías 53. E nesse caso não foi algo que alguém viu e narrou, como no Novo Testamento. Foi o próprio Deus falando através de um profeta. Então ali está descrito de forma muito precisa todo o sofrimento que Jesus iria passar e o que aquilo significava. Então a gente vai ter ali o sacrifício substitutivo, que é o fundamento da doutrina cristã, a impecabilidade do servo, a justificação, a intercessão de Cristo por nós e também a ressurreição, que ainda que não esteja com essas palavras, como MacArthur ele comenta na entrevista com Ben Shapiro, ele diz que ali diz que o servo vai ver os frutos, então como é que ele iria ver se ele não tivesse ressuscitado? Então ainda que a gente não encontre esses termos ali, todo o conceito está presente. Ele vai falar então um pouco sobre como os judeus entendiam a questão do Messias. Porque a gente pode se perguntar, se está tão claro ali em Isaías 53, ao menos para nós parece claro, como foi que os judeus não entenderam? Ele comenta até sobre a questão do caminho de Emaús, quando Jesus ressurreto vai falar para os discípulos sobre isso, que eles tinham conhecimento, mas não tinham entendido. Então ele começa a explicar tudo que foi dito desde Moisés, passando por todos os profetas. Então a gente sabe que os judeus esperavam um Messias, mas todo o contexto histórico ali depois do exílio, naquela parte da dominação romana, fez com que eles tivessem ideias diversas sobre isso. A maioria esperava um Messias político, alguém que viesse ali para acabar com o domínio romano, libertar Israel. Para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu recomendo a leitura de As Origens Judaicas do Novo Testamento, de Julius Scott Jr., que vai falar melhor sobre isso. Ele tem inclusive um capítulo chamado Esperança Messiânica, onde ele vai tratar sobre essas coisas, inclusive sobre Isaías 53, e ele menciona, o que MacArthur também fala, de que os judeus no fim concluíram que esse servo sofredor era o próprio povo de Israel. Ainda que, como MacArthur levanta, haja uma distinção ali no texto entre meu povo e meu servo. Então, apesar da esperança messiânica ser muito forte ali, como a gente vê, por exemplo, no que viria a ser chamado Domingo de Ramos, quando recebem Jesus daquela forma em Jerusalém, ele foi rejeitado pelo povo, o que cumpriu o que está ali na profecia de Isaías 53, de que ele seria rejeitado pelo próprio povo. E MacArthur vai também tratar sobre como os cristãos veem isso, porque muitas vezes os cristãos acabam rejeitando essas passagens mais duras da Bíblia, mais violentas, por exemplo. Isaías 53 tem uma certa linguagem de violência, digamos, porque está falando ali do sofrimento forte que o servo iria passar. Inclusive, ele fala sobre a questão da gente não querer falar sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus e querer ter uma imagem de um Deus muito bonzinho. E Deus, de fato, ele é bom, mas a gente tem que entender que ele não tolera o pecado, por isso que Jesus teve que morrer por nós. MacArthur menciona também que aquela parte que diz que Deus se agradou de ver o servo sofrendo ali, não estava se tratando do sofrimento, ele não se agrada do sofrimento. O que ele se agradou ali foi de Jesus ter se voluntariado para morrer pelos pecadores, alguém que era puro,
um cordeiro puro, imaculado, que morreu por pecadores. Então o cristão ele tem sempre que olhar para a cruz. A cruz é o centro do cristianismo. E tem que saber que nós é que deveríamos estar ali passando por aquilo. Então, às vezes, a gente quer esquecer da dor e do sangue, mas lembrar da dor e do sangue é tão importante quanto lembrar da vitória, da ressurreição e da salvação que nós recebemos através daquilo. Mas se a gente não para pensar nessa questão, a gente perde de vista o significado da salvação. MacArthur diz o seguinte: mais uma vez, se a ideia parece chocante e inquietante, é para ser mesmo. Se você não concorda com essa ideia, é porque ainda não entendeu o conceito. O nosso Deus é fogo consumidor, como diz em Hebreus 12:29. Essa é uma das principais razões pelas quais o Evangelho é uma pedra de tropeço para os judeus e pura loucura no que diz respeito aos gentios, como diz em 1 Coríntios 1:23. Mas ele também vai falar: de fato, o amor de Deus e não a sua ira é o ponto central da cruz de Cristo, como eu expliquei um pouquinho antes. Um pouquinho mais à frente, ele também vai dizer assim: essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de pecado e julgamento, mas também de expiação substitutiva, perdão e, acima de tudo, do amor de Deus. Então a gente tem que lembrar da mensagem do Evangelho como um todo e não só uma parte. Até porque se a gente perde de vista a questão do julgamento, da ira, a gente não vai entender a importância tão profunda que tem o fato de Jesus ter sido o nosso substituto ali na cruz. Eu falei então sobre a primeira parte do livro, que se chama O Servo Sofredor, e a segunda parte se trata de a vida e a época do profeta Isaías. Então ele vai falar sobre quem era Isaías, qual o contexto em que ele estava inserido, também vai falar um pouco sobre outros profetas e sobre a queda de Judá. Ele vai falar sobre todo o julgamento que houve ali, sobre como o povo se voltou contra Deus, e ele vai mostrar que isso também diz respeito a nós. Ele diz assim: quando o povo de Deus começa a se afastar da sã doutrina e das verdades bíblicas estabelecidas, está deixando a segurança da bênção e da proteção de Deus e descendo ladeira abaixo em um declínio que sempre termina em desastre. Eu acho que muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento e começa a julgar o povo de Israel, como é que eles fizeram isso de adorar um bezerro depois de terem sido salvos daquela maneira ali, foram libertos do Egito daquela maneira. E a gente se esquece que nós também fomos libertos, mas que nós acabamos fazendo outras coisas de ídolo. Nós acabamos idolatrando um famoso, idolatrando uma causa, idolatrando nossas próprias vidas e deixando de dedicar tempo para Deus, deixando de adorar a Deus, quando a gente deveria se voltar para a Bíblia, se voltar para essa passagem de Isaías, inclusive, entender todo o significado profundo dessa salvação que nos foi oferecida. E ele também comenta sobre o rei Manassés, que foi o rei que passou mais tempo governando Judá, 55 anos, e ele tinha sido um dos piores, mas quando ele vai para a Babilônia, ele se volta para Deus, ele ele se arrepende bastante, ele ora por perdão. Então MacArthur ele termina o livro fazendo esse convite ao arrependimento, o que é uma coisa muito importante e muito bonita da gente ver. Ele colocou então um anexo no livro, que é um sermão de Spurgeon, se chama O Homem de Dores, e ele diz o seguinte: a coroa de espinhos foi substituída por muitas coroas soberanas. Os cravos e as lanças deram lugar ao cetro. Porém, isso não é tudo, pois, embora os sofrimentos tenham terminado, as bênçãos dos resultados nunca terminarão. Bom, eu achei esse livro muito importante e traz uma mensagem muito densa, que muitas vezes a gente ignora ou a gente acha que não precisa ser mais estudada. Mas MacArthur ele se baseia não na opinião dele mesmo, mas na Bíblia, no trabalho de outros teólogos, tanto clássicos quanto contemporâneos. Ele tem uma linguagem muito boa, ele não é simplório, mas ele é muito inteligível. Ele tem um nível acadêmico alto, mas sem ser uma coisa muito complicada. O ritmo da leitura é muito bom também, não é um livro cansativo. Então eu super indico, espero que vocês tenham gostado e não deixem de ler esse livro aqui, que vai ser muito esclarecedor para a vida de vocês.